Ainda utilizando o código que nós começamos lá na aula 49, nós temos que fazer alguns ajustes aqui para esse negócio ficar bom. Até o momento nós aprendemos que existem variáveis globais, variáveis locais, variáveis globais, número maior encontrou o número. Muito bem. E nós temos também visto que nós podemos passar um parâmetro para uma função. O que é um parâmetro? É uma variável local, só que ela vem de fora. O valor dela vem de fora. Por exemplo, quando eu chamo a função, eu passo o parâmetro para ela e lá dentro ela recebe esse parâmetro. Então aqui eu estou passando o número 36, que vai ser copiado para a função número buscado, e eu vou usar o número buscado aqui. Mas aqui nós temos um probleminha interessante. Cada função ela deveria poder existir independente do que está fora dela. Ou seja, ela deveria ser um pedaço de código realmente reutilizável. Só que a nossa função ela não está totalmente reutilizável. Por quê? Porque ela depende de uma variável global aqui, que é o vetor. E isso é um problema para nós. Aqui, neste programa, essas duas funções funcionam. Mas eu posso usar essa função pegar maior em vários contextos diferentes, não somente para este único vetor. Então, nós deveríamos fazer uma coisa interessante aqui. Eu vou pegar essa variável vetor, só para poder, ela pode ficar aqui de boa, mas só para poder isolá-la das funções, eu vou jogar junto com as outras variáveis aqui. Ó. Isso aqui é o nosso programa principal, daqui para baixo, programa principal. E daqui para cima são os programas auxiliares, ou seja, os subprogramas, as rotinas também chamadas, por alguns antigos, e que são as funções. Então nós temos um programa principal aqui que chama programas auxiliares. O pegar maior é um programa auxiliar e o buscar é um outro programa auxiliar. Amém. Muito bom, maravilhoso. Legal, só que o vetor, ele é uma variável global. Olha como é que não faz muito sentido aqui, né, cara? A gente criou o vetor, mas se você olhar só para o programa principal, onde que o vetor está sendo usado aqui? Aí você fala, ué, para que existe essa variável vetor então? Não está em lugar nenhum mais escrito vetor, ó. Então, quando a gente vai ler um código desse, a gente fala, cara, onde que está usando esse vetor? Daqui a um mês, você olha esse código e você fala, por que tem esse vetor? Ah, não precisa desse vetor, não. Não tem, tá usando em lugar nenhum. Aí deu pau lá dentro, ó. Por quê? Porque essas funções estão dependentes do que está fora delas. Isso não deveria acontecer. Para isso aqui ficar bom mesmo, a gente deveria fazer o seguinte. Eu deveria passar o vetor, vou chamar aqui de vetorzão, o vetor de fora, ó. Vetorzão. Beleza? Vetorzão. E agora deu erro lá dentro, ó, porque não tem mais variável vetor. Isso é um outro problema. Eu pego uma variável, mudo aqui fora, acho que está tudo de boa e lá dentro tem um problema. Graças a Deus estamos usando TypeScript e o TypeScript, ao ser aqui interpretado, ele vai nos mostrar esse erro. Muito bem, maravilhoso. O que eu deveria fazer com o vetorzão então? Eu deveria passar o vetorzão como parâmetro para a função. Por quê? Porque assim a função ela vai ser independente de quem está fora. Se eu passei um parâmetro, ela funciona sozinha a partir desse parâmetro. Observe, eu chamei o pegar maior, passei o vetorzão. O que quer dizer? Quer dizer que lá na função pegar maior, se eu não tenho nada dentro dos parênteses, eu não estou recebendo parâmetro. Mas aqui eu estou passando um parâmetro, aí. Então lá dentro eu tenho que pegar. Vou chamar de vetor, que é o nome que a função espera. E ele é um vetor do tipo number. Se eu falo que ele é só um número, ele vai dar erro aqui que ele fala, ué, número não tem comprimento. Então eu tenho que falar que ele é um vetor do tipo number. Observe que agora nós estamos declarando a função e essa função recebe um vetor. E ela funciona em cima desse vetor, ela busca o maior elemento desse vetor. Cara, se esse vetor é o vetorzão, se é outro vetor, não importa. A função agora ela tem vida própria. A partir do momento em que eu passei o parâmetro para ela, ela pode
funcionar independente de quem está fora. Você fala, ué, mas você não teve que passar um parâmetro para ela? Tive, de boa, mas dentro dela, ela executa sem depender de qualquer variável externa. Agora esse negócio ficou bom. Agora tá legal. Muito bem. Só que e o buscar? O buscar ainda depende do vetor. Bem, nós passamos o número buscado, mas em qual vetor eu quero buscar esse número? Então, vou colocar vírgula para nós aprendermos a passar mais de um parâmetro para a função. Vou falar que ela vai receber um vetor do tipo number. Agora, você precisa prestar muita atenção comigo aqui. O primeiro parâmetro é o número buscado. É um número. E nós passamos o 36. O segundo parâmetro, ele é um vetor. E nós não passamos nada. Por isso, a função buscar está dizendo aqui, ó, esperava 2 argumentos, 2 parâmetros, mas pegou 1. Então, nós temos que passar aqui vírgula. Qual que é o próximo? E é legal que quando a gente vai escrever no VS Code, ele já vai mostrando, ó, essa função espera um vetor. E nós temos um vetor aqui fora, o nosso vetor chama vetorzão. Olha que legal, cara. O resultado é o mesmo da aula 49, da aula 50? Sim, é o mesmo. Porém, agora o nosso código está realmente organizado e realmente reutilizável. Nós agora podemos reutilizar essas funções e eu vou fazer uma coisa para mostrar isso para você também, para que nós possamos deixar o nosso código mais limpo. Muito bem, nós temos aqui então o vetorzão. E nós temos a passagem do vetorzão como parâmetro para esses caras, nós só organizamos o código, não mexemos em nada no funcionamento aqui, só organizamos o código e agora esse código está realmente reutilizável. Eu vou fazer o teste index.ts para você ver que executa da mesma forma e vou fazer um node index.js. Olha lá, o maior número é o 36 e o número foi encontrado porque nós estamos procurando o 36. Se eu procurar o 17, eu vou transpilar de novo, toda vez que eu altero o código eu tenho que fazer isso, né? E vou executar e agora falou que o número não foi encontrado, o número 17 não foi encontrado, porque ele não existe. A função buscar retornou false, porque não existe. A variável encontrou o número, recebeu então false. E quando vem aqui, if encontrou o número, ele é verdadeiro ou é falso? É falso. Se uma condição é falsa, cai no else. Se cai no else, imprime número não encontrado. Muito bem, só que nós podemos fazer uma coisa mais legal para reutilizar. Essas funções, como elas têm vida própria agora, elas não precisam ficar aqui. Eu posso tirar essas funções daqui, vou dar um Ctrl X, ó. E aí agora o nosso programa fala, tá, mas você jogou a função para onde? Eu vou criar um novo arquivo aqui, eu vou chamar de funções.ts. E vou jogar essas funções aqui, ó. Eu joguei num outro arquivo. Muito bem. Para nós, que legal, né, cara? Ele já reconheceu aqui. Não era para reconhecer, não era isso que eu queria que você fizesse, parça. Mas tudo bem, eu posso entender. Agora sim, agora você deu erro. Pô, você não pode fazer isso comigo, tá louco? Reconheceu como? Não pode. Funções.ts. Olha lá, quando eu venho para cá ele reconhece. Que doco, né? Que VS Code drogadão, né, cara? Muito bem. O funções.ts, ele tem as duas funções aqui. E o que eu vou fazer com esses caras? Olha eu aqui. Vou fazer assim, ó, vou mandar exportar essas funções. Exportar essas funções. Por que exportar? Eu quero exportá-las porque eu quero pegá-las em outro arquivo. Então, se aqui eu estou importando, isso é uma coisa do TypeScript, mas a gente vai poder fazer isso em todas as linguagens, cada um, obviamente, com a sua forma de escrever, mas é o mesmo conceito para todas as linguagens, por isso está aqui dentro do curso de Lógica de Programação. Quando eu exporto essa função, então eu posso importá-la em outro lugar. Eu vou até fazer assim aqui, ó. Eu vou dar, vamos ver se o VS Code vai ajudar a importar. Eu vou aqui do lado da função, que está dando erro, eu vou segurar o Ctrl e apertar barra de espaço. E ele já reconheceu que dentro do arquivo funções existe uma função pegar maior. Eu vou dar um Enter aqui. Olha que legal. Ele importou a função pegar maior do arquivo funções. Se eu fizer a mesma coisa aqui do lado, ó, do ladinho do R, Ctrl barra de espaço.
ele reconheceu o buscar lá também e ele já adicionou. Quer dizer que agora nós podemos importar as funções de um outro arquivo. E isso mostra que essas funções realmente agora são reutilizáveis, porque nós limpamos o nosso programa, ficou muito mais simples agora e nós sabemos que essas funções fazem as funções delas. Uma pega o maior e a outra busca dentro de um vetor. E nós podemos escrever um código muito mais limpo aqui, muito mais simples do que aquele monte de código num único arquivo. Ou seja, agora nós passamos a começar a criar uma estrutura realmente de projeto. Nós temos um arquivo, que é o principal, que chama outro, que chama outro, que chama outro, e isso vai acontecer dentro de um projeto em todos os cursos que nós ainda vamos ter aqui no Talent. E você pode fazer de web, de app, de tudo mais. Beleza, então eu vou fazer agora o TSC Index TS. Muito bem. Vou fazer também, observe, quando eu fiz TSC Index TS, ele já transpilou o arquivo funções também. Por quê? Porque o index usa o funções. Então, se eu não tiver um arquivo funções.js, o index.js não vai funcionar, porque ele agora chama as funções que estão no arquivo funções.js. Olha aqui, ó. Olha que maravilhosas aqui, ó. Muito bem. Então, nós temos agora quando executarmos o index, ele vai funcionar do mesmo jeito. Você fala assim, cara, nós temos 3 aulas que nós fizemos o mesmo resultado, o mesmo resultado. Porém, códigos totalmente diferentes, porque nós simplesmente chamávamos uma função, que era ainda dependente, depois a gente entendeu escopo de variável, escopo local e global, nós entendemos a chamada função, a passagem de parâmetro, e agora nós temos essa possibilidade de importar funções de outro arquivo. Com esses conceitos agora, nós vamos treiná-los em exemplos ainda mais reais. Nós vamos começar a fazer programas agora mais complexos dentro do nosso curso para fecharmos esses conceitos de lógica de programação, para que você tenha a base necessária para todos os cursos que nós ainda temos para fazer e você ainda pode caminhar. Muito bem, bora lá!